ciclo imaginação. Imaginação, imaginação, imaginação. Criança e brincar. Como é que tá aqui? Bagunçado. Oi, Theo. Essa música delícia aqui do Castelo Branco, que eu super admiro. Então vamos lá, né, gente? A musiquinha tá boa, mas é bom falar alguma coisa, né? Ou não? Querem ouvir a musiquinha? Verdade, chegou. Fala pra Lígia que quero participação da Lu e da Laís na live. Boa! Oi, Silvana. Muito bom, Theo. Que o amor nos olhos da criança. Cadê a Lígia? Bom, gente, eu vou começar então contextualizando um pouquinho. Hoje a gente tá abrindo aqui o ciclo Imaginação. Antes eu tava chamando de Imaginação Criativa, agora eu tô chamando... Obrigada, Silvana. Agora eu tô chamando só mesmo de Imaginação, confiando na força e no poder desta palavra, chamada Imaginação. Então chamei hoje aqui a Lígia Coan, daqui a pouco ela chega e a gente vai falar sobre... Ah, Dani chegou! Ah, a Lígia tá aqui! Não vi que apareceu Lígia Coan, então vou pôr a música pra você chegar. Aguardando, tá chegando. Consegui. Vou ter essa música pra você, amiga. Tava aqui dançando já. Disposta pra brincar. Que bom, que bom. Que bom que você avisou, porque eu não via, vejo os nominhos assim. Às vezes quando entra mais de uma gente junta. Que bom, minha amiga, que você tá aqui. Ai, gente, eu amo muito essa criatura, essa pessoa. Você viu que falaram que é pra Lu e pra Laís aparecerem? É o Theo, o professor delas de música maravilhoso. Que legal, que vibe boa, isso aí. Então, gente, tava falando, né? Hoje a gente vai abrir aqui esse ciclo da imaginação. Chamei a Lígia, eu escrevi, né, hoje um post ali que eu falei um pouquinho, mas vou contextualizar um pouco. Eu conheci a Lígia era minha chefinha. Posso falar assim, amiga? Tá me vendo? Tô, deu uma travadinha. Dani. Então, a Lígia era minha chefinha, eu conheci a Lígia, eu já comecei a trabalhar com criança, mas eu não acreditava muito naquele jeito de trabalhar, assim, né? E aí uma amiga muito amada, muito querida, a Laura, me indicou a Lígia, daí eu fui lá conhecer a brinquedoteca dela e ela, fazer uma entrevista com ela, né, pra talvez trabalhar, né? Podia não ter sido aceita, né, amiga? E aí? Não, eu gay também. E aí foi maravilhoso, assim, porque depois eu também quero que a Lígia conte mais, assim, a forma de trabalho dela, né? Mas quando ela chegou perguntando os meus sonhos e tal, e falando sobre as ideias dela, né? Ideias não, sobre as ações dela ali na brinquedoteca, que tinha esse trabalho que era arte-terapia através do brincar, né? Isso me pegou, assim, muito. E principalmente essa forma de trabalho, que é uma forma onde a gente está validando a criança, né? Que não tem que ensinar a criança a brincar certo, né? Não tem que ensinar a criança a fazer o negócio certo, mas sim brincar com ela, né? Abrir esse campo de escuta, de conexão com a criança, de conexão comigo também, e como que eu brinco nessa história, né? Então eu tô trazendo até aqui esse tema criança e brincar, até como um estudo da presença meu, né? E aí, meu também. Exatamente. E como que aí com as crianças isso se ativa, né? Eu sinto que, nossa, às vezes eu vejo uma criança na rua, só de olhar, assim, parece que aquilo já me torna presente, sabe? Né? E traçar esse campo, às vezes, de olhar a criança na rua, sabe? Eu vivo fazendo isso, assim, a gente se olha e faz uma careta
e se entende ali nesse campo nada lógico, nada racional, né? E esse saber da criança. Então, eu poderia trazer esse tema da criança e do brincar em todos os ciclos, todos os dias, porque, na verdade, essa pesquisa, que é o Estado Brincante, ela é um desenvolvimento, né, desse trabalho de relação e de validação dessa criança dentro da gente, e também esse aprendizado com a criança fora, né? Então, contextualizando um pouco também sobre o Estado Brincante, eu fiz essa pesquisa realmente relacionando o que eu via do brincar da criança com a criação. E eu estava, nesse momento, trabalhando nessa brinquedoteca, que era a brinquedoteca coordenada pela Lígia, né? Então, esse brincar que eu observei das crianças foi muito esse brincar dentro desse contexto e com essa coordenação dela, né? Então, para mim, é tipo uma honra muito grande estar com a Lígia aqui, né? E poder validar todo esse trabalho com a criança e com o brincar e o quanto que isso tem tudo a ver com a nossa criação artística, também como atriz, com a nossa criação autoral, com a nossa educadora, né? No caso da Lígia, com a arte terapia. Então, enfim, amiga, fica à vontade para chegar aí, se você quiser se apresentar um pouco, falar de você também. Bom, eu sou arte educadora, né? Minha primeira formação, uma atriz desde que eu nasci, nasci atriz. Então, isso também me levou muito para essa questão da educação, eu acho, o teatro, né? Essa questão de estar... Porque o teatro é brincar, né? Eu vejo isso uma semelhança muito grande, né? A gente experimentar, a gente brincar, a gente pesquisar outras personagens, outros estados emocionais, né? Então, e o brincar é isso, né? Uma investigação da criança em busca de entender seus sentimentos, de entender as suas relações. Então, ela vai simbolizando, vai imaginando e ressignificando. Então, o teatro, ele também, para mim, é um pouco isso, assim. Então, eu vejo uma semelhança muito grande. Não à toa, quem trabalhou comigo lá na Brinquedoteca tinha um monte de atores, porque os atores são muito abertos para brincar, né? E daí também sou mãe de duas aqui, que o Theo já apresentou, a Lua e a Laís. Então, isso também me faz acordar essa minha criança o tempo inteiro, porque estar com a outra criança é acordar a nossa. Nós temos nossas memórias, no brincar faz a gente resgatar tudo isso. Então, para mim, quando eu conheci a Isa e eu estava coordenando a brinquedoteca, para mim isso era o mais importante. Mais do que ter um espaço com elementos, com objetos, com brinquedos, era ter pessoas que pudessem se relacionar e ouvir o que a criança tinha para trazer. Porque também tem um lugar que às vezes a gente começa a brincar e a gente impõe a nossa brincadeira para a criança. E na verdade, ninguém melhor do que a própria criança para entender do que ela precisa brincar. Porque ela brinca para se investigar, para se descobrir. Então, às vezes eu preciso ficar muito nesse objeto porque eu quero ver as texturas, e essas texturas vão dizendo muito de mim. Então, nossa, eu gosto dessa coisa mais macia, eu gosto de uma textura mais rígida. E isso vai dando temperos de descobrir, né, por meio das sensações, por meio do brincar, o que eu gosto, o que eu sou, e de ressignificar. Então, como que a gente pode impor alguma coisa? Pelo contrário, a gente tem que estar disposto a cutucar e investigar para que ser parceiro dessa criança, para que ela investiga mais. Então, eu sou um provocador, né? Eu não estou impondo. Total. E o quanto que isso abre, né, já até essa relação com esse tema, né, da imaginação, porque isso que você disse para mim é muito forte, né? Mais importante do que ter um espaço com, né, com um monte de brinquedos e tal, coisa e tal, são essas pessoas, porque eu sinto que é quase que um voto de confiança que a gente está dando, né, que para esse espaço da imaginação, né? Tipo, para esse espaço da imaginação. Sim, tem um tanto que a gente também, às vezes a gente só precisa estar observando, porque a gente só precisa legitimar
aquele brincar e aquela pesquisa, né? Então, às vezes, é, tinha um momento, às vezes, na brinquedoteca, e que as pessoas falavam assim, nossa, no começo, o que eu faço, né? Porque se eu não vou, se eu não vou colocar uma brincadeira, se eu não vou colocar uma intenção, o que eu faço? Observa, assim, legitima para a criança que você está ali e que você está pronta para interagir com ela, para brincar, para ouvir, às vezes só ouvir, né? Às vezes só olhar e reconhecer, autorizar, né? Potencializar e de repente provocar. E às vezes a gente fazia umas provocações e a criança não queria, e a gente sai de fininho, né? Quantas vezes a gente, lá na brinquedoteca, eu adorava pegar um carrinho de feirinha, de frutas, e ir lá comprar, e de repente a criança, tipo, putz, você tá atrapalhando, eu já tô aqui trocando com o meu imaginário e você interferir. Aí você sai de fininho, tá, não era aqui que eu precisava ir. E, né, e tudo bem, e a gente vai criando as nossas histórias também, e tá disposto a brincar, né? Eu acho que isso também é muito mágico pra gente quanto pessoa, pra gente que trabalha com arte, da gente também estar se investigando, né? Porque Exato. quando a gente começa a brincar com a criança, então a gente também se coloca no jogo, a gente também se coloca nessa investigação, assim, sabe? O que eu quero brincar, o que eu quero descobrir, investigar. Uhum, uhum. E o quanto que isso que você tá falando, né, amiga, essa coisa de é quase que dar um passo para trás, assim, né? Tipo, eu não preciso estar o tempo inteiro fazendo, né? Tipo, Uhum. nessa relação com a criança, que eu valido a criança, eu não preciso ficar o tempo inteiro fazendo, né? Eu não preciso ficar empurrando coisa para ela o tempo inteiro, né? Às vezes isso que você falou, e é um lugar difícil pra gente, né? Porque eu também muitas vezes me sentia na brinquedoteca, tipo, nossa, então eu tô meio inútil. E não é sobre isso, né? Aliás, que esquisita essa relação, né? De precisar ser útil, né? De sentir-se útil ao interferir na criança, assim, né? E o quanto que às vezes quando a gente dá um passo para trás e só fica ali, isso traça outra conexão, que é uma conexão que eu tô confiando no poder dessa criança, né? Tipo, Sim, eu tô total. confiando na sabedoria dela. E aí eu fico pensando assim, pra gente trazer aqui, dentro disso do estudos da presença, o quanto que a gente pode fazer isso com a gente, né? Se a gente entender esse espaço da nossa criança, né? E se entender como criança, porque isso acho que é uma coisa muito importante de ficar muito clara e evidente aqui, né? Que na brinquedoteca, e é uma coisa que eu sinto com a Ali, é um lugar onde a gente realmente se coloca nesse lugar com a criança, né? Não num lugar que a gente fica assim, tipo, ai, bebê! Não, né? Mas é um lugar onde a gente se coloca nesse espaço de também se sentir criança, né? De também se sentir brincante, né? É, eu acho que quando a gente brinca, a gente está convidando a nossa criança para brincar também, né? Porque ela faz parte da nossa composição. Então, assim, quando eu vou me relacionar com uma criança, eu também estou convocando as minhas memórias, aquilo que eu vivenciei, né? Então, assim, trazer essa criança e autorizar ela para brincar, ela faz parte do seu corpo, ela faz parte de você, né? É uma pena que a gente para de brincar, acho que é por isso que eu escolhi o caminho da arte, que eu acho que é um jeito que a gente tem de não parar de brincar, de não parar de se investigar, né? De estar nessa busca, nessa brincadeira. Então, você está convocando essa criança, você está convocando essas suas memórias, essa sua relação com a sua avó, essa sua relação com a sua mãe, né? Essa sua relação com o mundo, então essas suas primeiras relações. Então você está olhando para isso. Então, né, nem todo mundo, eu falo que nem todo mundo tem uma infância e uma memória boa. Eu diria, inclusive, que todo mundo tem uma criança ferida dentro de si. Uhum, Assim, uhum, com certeza, né, como arte terapeuta e trabalho muito com criança interna, todo mundo tem alguma ferida, por mais que a sua infância tenha sido muito boa. E é isso, nem todo mundo tem uma infância super boa. Mas como que eu posso, então,
estar com essas crianças, independente da minha história, mas dar o meu melhor e dar a minha luz para aquele momento, né? Então, da gente também poder olhar. Então, se eu vou brincar com uma criança, se eu vou trabalhar com uma criança, eu preciso ver como que está a minha criança. E se ela está ferida e se ela está machucada, eu preciso dar colo para ela, eu preciso cuidar dela, para ela poder também estar em paz para poder se relacionar e brincar com essa outra criança que está em jogo, né? Uhum. Então, também um processo de cura, né? Eu diria, esse brincar, né? Que é o momento de você poder cuidar de você poder cuidar da sua história, de você poder olhar para aquela criança que ela tem para trazer, né? E entrar nesse jogo de verdade, não ficar fingir de que você está brincando com a criança, né? Mas você brincar de verdade, você se investigar, você cuidar das suas pessoas machucadas e poder trazer carinho para essa criança, de você poder explorar outras coisas que você adorava investigar. Porque se você adorava investigar com as crianças, você também continua adorando investigar, faz parte de você, né? Então, é meio um processo conjunto, assim, né? E o quanto que é, né, tipo isso que a gente estava falando, como que eu traço essa relação com a criança, por exemplo, confiando no poder e na sabedoria dela, né? Então, não precisando ficar empurrando tudo para ela, né? E escutar esse espaço dela, às vezes só observar, às vezes dar espaço para trás. E como. Oi? E como a gente também pode fazer isso com a nossa criança, né? Ou seja, com o nosso espaço de criação, não é à toa essa palavra, né? Criança e criação, né? Então, o quanto que com o meu espaço de criação, com o meu espaço artístico, eu também posso traçar esse lugar onde eu não preciso ficar fazendo o tempo inteiro, né? Onde eu posso mais me relacionar com as coisas, né? Tipo, às vezes dá até esse passo para trás e observar esse campo da minha criança, né? Porque às vezes a gente fica também buscando muita coisa, às vezes tudo já está, né? Tipo, a nossa criação já está. E você traz isso, é muito engraçado, porque daí eu também me relaciono, vou trazer aqui uma parte de mãe, né, que eu também trouxe no começo, e que isso também acaba me ajudando muito, porque daí é o tempo inteiro, né, 24 horas, não é só naquele momento. Então, aquela brincadeira, a criança tá o tempo inteiro brincando, né? Ela come brincando, ela dá um banho brincando, ela conversa brincando, né? Então, você tá o tempo inteiro também como mãe se relacionando em outra dimensão, né? Que como educadora, como arte-terapeuta, é aquele período. Então, você está falando sobre esse brincar, o quanto também as meninas são diferentes da minha criança, as minhas filhas. Então, como que a minha criança se relaciona com a criança delas, com elas, né? Então, a Lu, ela tinha uma brincadeira, por exemplo, ela é muito observadora, né? E ela, como minha primeira filha, né? Que eu tive mais tempo de me debruçar para esse brincar, né? Então, assim, o brincar dela era muito diferente, porque ela era observadora e eu sou uma que... Então, sei lá, se a gente estava numa oficina sensorial, ou mesmo na praia... Tipo, eu já queria estar no mar, eu já queria estar pegando na areia, fazendo, né, mergulhando. E a Lua não, assim, né, deixa eu encostar aqui, sentir areia, olha esse mar, vamos com calma. E é outro tipo de brincar. E daí no começo isso me dava uma ansiedade, no sentido, ela precisa fazer, ela precisa experimentar. Não, ela está experimentando, só que ela está experimentando num outro lugar. Isso é maravilhoso. Né? Existem muitas maneiras de brincar, existem muitas maneiras de se reconhecer. Então, assim, nesse lugar também da gente estar pronto para o que a criança traz, também é nesse lugar de que energia que a criança traz, né? Que tom dessa música, né? Nessa dança do brincar que a gente vai embalar, que a gente vai se colocar, né?
eu também não ir me colocando, impondo, né, as minhas, as minhas questões, as minhas coisas que são minhas, né, e não do outro. Exatamente. É a Alba que ela falou, legitimar a criança como sujeito, ela falou essa coisa, né, da gente dar uma segurada na ansiedade, né? Então, acho que tem a ver Sim, com como a gente lida com a gente e com as nossas crianças, porque é interessante, olha só, né? Amiga, deixa eu só te pedir uma coisa. Dá pra você fazer assim? Fica ruim pra você se fizer isso? assim, É que tá eu bom? tô. Sim, precisei botar pra carregar. Tá bom aí, né, pessoal? Vocês podem fazer assim, tá tudo certo? Então, essa coisa de que a gente fala, ah, nossa criança, né? E será que a gente não tem crianças também, né? Porque essas múltiplas possibilidades de brincar, elas podem coexistir dentro da gente, né? Tipo, pode ter um momento que eu tô mais essa criança observadora. Essa criança Assim, pode estar dentro de mim, né? E também coexistir com essa criança que já quer pegar na areia, né? Então, isso que é eu legal da acho que... relação, né? Tipo, Exato. a Lua me fez a minha criança e a minha pessoa a admirar a contemplação também. A conseguir desfrutar e experimentar, né? Isso a gente também vê muito num jogo de teatro, numa brincadeira, numa improvisação, né? Em que o outro, né, ou a gente está dançando junto e o outro empresta um movimento, a gente acha aquilo interessante, então a gente vai experimentar também. Então, né? Por isso que esse brincar também ele é muito rico quando ele acontece num ambiente com mais crianças, de preferência, com menos adultos, com mais crianças, mas que possa acontecer essa troca, né? Essa troca de experimentar coisas novas, de se arriscar, nossa, eu posso fazer isso, de você se espelhar no outro, né? Experimentar outras possibilidades que pode não ter a ver com você, mas pode ser interessante naquele momento. Ou pode É, ter muito a ver com você. e eu acho que isso tem tudo a ver quando a gente fala de criação, né? De criação artística, porque até na Sim, atuação está indo para outros mundos, e aí eu acho que super casa com essa coisa da imaginação, né? Que é a gente ir para outros mundos para além do que já é nosso. Né? Tipo, então eu vou além também desse brincar que para mim já é o habitual. Ou desse brincar para mim que já é o de prima, né? Então eu até uhum, posso começar, por exemplo, numa exploração do meu movimento, ou até na atuação por uma coisa que é conhecida. Mas como que aos poucos eu vou expandindo esse horizonte, né? Tipo, eu vou uhum. trazendo essa possibilidade desse imaginário que eu acho que vai além daquilo que me tá dado, sabe? Então, tipo, isso que você falou, né, que pra mim também casa muito com isso. Pô, essa possibilidade de não ter mil brinquedos, mas eu amo isso, né? O quanto que às vezes uma caixa é uma infinidade, um tecido, uma mão, um corpo que seja, né? O quanto que se a gente já tem um corpo, a gente já tem, porra, o brinquedo mais foda do planeta Terra, né? Porque fica Sim. fazendo boneca pra boneca falar, pra boneca peidar, pra boneca mamar, pra boneca isso. A gente já é, né? Essa boneca mais É, e nesse elaborada que sentido, existe. o nada é a melhor coisa que você tem para dar para uma criança. Assim, porque ela vai poder usar a criatividade dela e descobrir, assim, sabe, quais são as possibilidades, né? Então, é você acreditar na potencialidade, na imaginação, Exato. né? Quando o negócio vem pronto, assim, você tem outra relação, né? Tem Exatamente. aquele, outra relação. Você tá dando a possibilidade, né? Você está abrindo essa possibilidade de confiar no imaginário dela, né? De Sim, é como confiar na você der um capacidade dela de papel criar. todo desenhado para ela desenhar ou um papel em branco para ela desenhar, ou vermelho, ou que cor que for, entendeu? Mas é isso, quando você já traz todos os brinquedos e tá, o que eu vou fazer com isso? Já está pronto, né? Onde eu preciso me relacionar, né? E eles precisam disso, eles precisam de presença, eles não precisam do presente, né, em si, assim, Nossa, que lindo isso. Você falou uma pérola, né?
Ela precisa da presença e não do presente, né? Eu não preciso dar aquilo de mão beijada, aquele presente para ela, né? É. Mas a presença. E aí trazer isso para a gente também, nesses nossos estudos, né? Da presença nessa nossa relação com a atuação. A gente precisa abrir esse campo de presença para que o presente se manifeste, né? E não Uhum. necessariamente ficar dando tudo, que eu acho que tem muito a ver com uma concepção também do espectador, né? Que é, se eu entendo o espectador como aquele cara que vai simplesmente receber as coisas, isso é um tema que tá vindo um pouco nas lives, até que a gente falou na live de desenhar, da poesia, essa coisa que se eu já dou tudo de mão beijada, né? Tipo, então, eu acredito nesse espectador passivo, né? Que só Uhum. fica lá tal para receber. Da mesma forma, essa criança que só vai receber essa coisa que já é o presente, né? E o quanto que às vezes eu posso abrir esses espaços que tenha respiro, que tenha lacunas para o espectador criar comigo, né? Uhum. Eu deixo lacunas para a criança brincar comigo, eu deixo lacunas para eu mesma me entender dentro disso, né? E aí eu Uhum. acho que tem a ver com isso, que é o que é essa capacidade de imaginar, né? De compor associações imagéticas, né? Associações de imagem. Então, né, pô, essa caixa, de repente, isso se associa com um carro, que de repente se associa com outra coisa e que isso é uma coisa fluida, né? Tipo, esse campo da imaginação fluido, assim, onde as coisas elas não ficam presas naquilo que me é dado, né? E eu posso Essa ir além, né? ressignificação, né? Essa Isso. ressignificação. E o quanto você, né, eu vejo isso na arte terapia, o quanto isso ele é importante para você conseguir resolver os seus próprios problemas, para você poder se recriar diante de um conflito, diante de uma angústia, né? Então, como que eu posso transformar e recriar e ressignificar esse objeto? Então, tem muita coisa que você também está dizendo quando você vem com materiais não estruturados, né? Uhum. Né, ou mesmo materiais recicláveis, que eu gosto muito de trabalhar, né? O que eu faço com isso que seria lixo? Então, assim, tem toda uma parte, tanto educacional quanto terapêutica nessa escolha, né? E que isso era uma escolha muito grande também na brinquedoteca. Então, não só da sua presença, mas de você possibilitar esse espaço de criatividade, de você acreditar na potencialidade da criança, de que ela não precisa daquilo pronto, de que ela vai descobrir, que ela vai investigar e que isso vai ser muito interessante para ela. De que ela vai ressignificar, que ela vai transformar aquilo que era lixo em algo super útil, super interessante, né? E poder ressignificar, e poder falar, isso tem solução, as coisas não são descartáveis. Eu posso recriar diante de um rasgo, né? Uhum. Uhum. E aí, É amiga, me o lembra muito. se, é o se rasgar e o se remendar, né? Uhum. Que Uhum. tem as Uhum. colagens, que tem esses trabalhos, assim, também manuais, né? Uhum. Me lembra muito agora, assim, aí eu acho que eu queria também, se você quiser falar um pouquinho sobre o trabalho com as instalações, porque me vem duas coisas. Uma, o quanto que as instalações proporcionavam esses lugares, esses espaços para as crianças, né? Então, acho que então uma é, de repente, você contextualizar o que eram essas instalações e uma questão que eu acho que é muito legal a gente falar é como que para você, criando a instalação, você também estava em contato com essa sua criança e com o seu imaginário. O quanto que a imaginação, né, e essa relação da presença era para você essa fagulha de criação das instalações, sabe? Eu acho que as instalações, elas sintetizam bastante, porque elas eram, tipo... É, é um trabalho global ali na brinquedoteca, né? Ela era muito central. Então, assim, o processo de criação das instalações já era um processo muito grande de encontro dos brinquedistas, das pessoas que trabalhavam lá, para essa criança, né? Então, assim, o que dentro daquela temática que a gente decidia, ou dentro daquilo que nossa criança estava chamando, o que aquilo
como aquilo se dava para a gente, né? Então, esse processo de criação das instalações, por si só, já era um processo de autoconhecimento, de investigar o que minha criança queria pesquisar, o que minha criança queria brincar, o que a gente trocava no coletivo. Então, esse já era um primeiro passo da gente estar em contato com a nossa criança, né? Tá provocando a nossa criança. Então, a gente criava aquela instalação, que daí fazer arte também já é muito trazer essa criança não só no imaginário, mas essa criança de verdade para essa arte, para esse brincar. E depois, na hora que a gente apresenta essa instalação para as crianças, e que eu tenho um vínculo grande com essa produção, porque eu que produzi, porque eu produzi a partir das minhas memórias, a partir do que a minha criança gostava, e que, consequentemente, é daquilo que me provoca, daquilo que me faz me colocar em jogo, em brincadeira. E daí, depois disso, ainda essa relação com essa criança que traz uma outra vivência, que é aquela coisa que a gente falou sobre se relacionar, que traz outra história, que traz outra maneira de brincar. Então, é a minha conversa da minha brincadeira com a brincadeira da criança. Mas não é de um brinquedo X que eu não tenho relação. Então, por isso, esse fazer a instalação, esse fazer os próprios brinquedos, trabalhar com materiais não utilizados, com não significado, tem uma potência muito grande. Porque daí eu estou me investigando na minha máxima, na minha potencialidade. Eu não estou utilizando recursos externos, eu estou utilizando meus recursos internos. De criação do meu corpo, dos meus temperos, das minhas memórias, do meu modo de estar, de brincar. Fiquei com saudade. E eu não achei isso, fiquei nisso que você falou, né? Usar esses recursos internos, né? Essa relação que você falou, um objeto que não está com significado já pronto, ele possibilita que o meu recurso interno traga o significado para isso, né? Exato. E aí eu acho que é toda uma relação de modo de vida, né? De entendimento de vida, de visão de mundo. Porque se eu entendo a realidade como uma coisa já dada, já pronta, uma caixa que é para brincar de supermercado, né? A realidade ela vai ficando um pouco dura, né, amiga? Você vai ficando meio, né? Tipo uma coisa assim, tá bom, já é isso, né? Agora, se eu tô propondo essa forma do brincar, né? Onde eu trago esse objeto com múltiplas possibilidades de significado, eu, de repente, olha, eu começo a me perceber dentro de uma caixa, que é esse quarto. Né? Eu começo a perceber que uma caixa não é só uma caixa do supermercado, que esse quarto é uma caixa, né? Que essa mesa é uma caixa, que as coisas... Eu começo a abstrair esse lugar e perceber as formas, né? Então, acho que isso também talvez tenha a ver com essa capacidade de imaginar, né? O quanto que a gente consegue reconhecer um significado, reconhecer uma função e abstrair isso, né? Que eu acho que vira toda uma questão filosófica mesmo. Por que cadeira é cadeira? O que faz uma cadeira ser cadeira? São os 4 pés ou ela ser para sentar? Né? Então, quando eu abro isso, eu sinto que eu estou abrindo essa possibilidade filosófica também, né? Tanto para a criança como para mim, como com a nossa constituição na vida, assim, né? E se a gente vem com as coisas muito prontas também, a gente perde todo o que é original, né? Assim, fico pensando que se a gente traz coisas muito prontas para as crianças, a gente coloca e de uma maneira violenta o mundo adulto, assim, já de cara, né? Porque o mundo adulto é isso, né? Por que a infância ela é tão boa, né? Assim, por mais que a gente pode ter feridas e por mais que nem toda infância é maravilhosa, né? Mas, assim, por que a gente tem esse inconsciente coletivo, né? Essa consciência coletiva, nem inconsciente, tipo, essa noção coletiva de que a infância é boa, de que, né, isso é algo já imposto pra gente, né? A infância é maravilhosa. E o que torna a fase adulta não? É justamente a gente ter essas limitações, né? É a cadeira ter que ser cadeira. Eu tenho que ser assim, eu tenho que me comportar assim.
Então, se a gente já também começa a impor na criança que, né, assim, que senso de diversidade a gente vai ter, assim, nesse mundo, de possibilidades de seres diferentes, né? Vai ficar todo mundo dentro de uma caixa, e de uma caixa que sempre vai ser a mesma caixa. E as coisas, elas vão ficando muito pela função, né? Tipo, ah, quem é você? Ah, eu sou atriz, né? Tipo, como assim, né? Quem sou eu? Eu sou atriz? Como assim, quem sou eu? Eu sou atriz, né? Porque a coisa vai ficando tudo pela função, né? E aí a gente Sim, vai perdendo a possibilidade ampla das coisas, né? Então, eu acho que essa relação com a criança, essa relação com brincar, né? Realmente, a cadeira não precisa ser sempre cadeira, né? E se eu posso trazer isso para minha vida, né? Trazer isso para minha presença. sim, exato. Eu não preciso ser eu posso me ressignificar, olha o valor disso. Não preciso me cristalizar, não preciso ser só isso, né? Tá, eu posso me reconhecer, eu sou isso, mas tá, isso eu não gosto, eu não preciso me fixar nisso. Uhum, uhum. Eu tenho a Esse lugar. possibilidade de criar, de ressignificar, de transformar. Uhum, uhum. Eu achei interessante porque tem uma citação no TCC que fala, a gente está falando das caixas. Eu acho interessante esse lugar do inacabado, né? Acho que a gente está falando muito desse espaço do inacabado, né? E aí eu achei interessante porque tem uma citação aqui que fala exatamente, né, que é na verdade, Newman, que a Eleonora Fabião cita, né? Você tem que sair da sua caixa, ela fala, dos seus preconceitos, sair fora da sua ideia imediata de civilização e cultura. Cada uma dessas coisas é uma espécie de caixa. E nós temos antenas. Elas têm que estar expostas. Você tem que fazer com que essas antenas estejam vivas e vibrantes, estendidas no espaço. Isso é lindo, né? Lindo. Então, é ir além da caixa que já me é dada, né? Isso que Uhum. ela falou, essa ideia imediata das coisas, né? E eu compreender que não, pera, eu tenho antena, e essas antenas são imaginárias. Sim. E Uhum. essas antenas, elas são capazes de captar as coisas e de refazer as coisas, né? Bem Isso é isso. incrível, isso é, meu, quando a gente pensa isso, uma coisa que eu tô falando, acho que em toda a live, né? Você quem tá aí que tá acompanhando, essa coisa que eu gosto de falar, que os artistas que eu admiro, eu sinto que eles estão brincando de Deus, né? Eu acho que se a gente Total. abre, tipo, mostra, se eu tenho essa antena, se eu posso me imaginar, eu tô brincando de Deus, né? Porque o que que é, né? O que que é pouco perto Eu acho que disso? a criação, ela é isso. Eu acho que isso que é o grande lance do legal. Essa potência de que eu sou Deus, de que eu posso, né, vão me matar com esse discurso de que eu sou Deus. Mas de que você pode, sabe, criar e que você tem a potencialidade de fazer tudo o que você quer e nesse processo, o brincar, o fazer arte, eu acho que é um experimento maravilhoso de divindade, de autoria, assim, de autoria da sua própria história. Autoria, autoria é uma ótima chave, né? Uhum. E também, olha que interessante, né? Tanto a autoria, como também esse lugar de compreender que, no fundo, eu tô dando passagem para as coisas, né? Você falou assim, ah, vão me matar, essa coisa de falar que eu sou Deus. Mas, no fundo, isso parece uma arrogância, mas, no fundo, isso é uma humildade, né? Porque, no fundo, eu tô me permitindo me reconhecer Deus, ou seja, eu tô me permitindo me conectar com a fonte da vida. Eu tô me permitindo me conectar com a Sim. capacidade criadora da vida. Na verdade, eu tô servindo a criação, né? Que é uma coisa muito do caminho do artista, né? É, Sim. quando eu me reconheço Deus, deusa, né? Eu me permito ser uma agente de criação, né? Eu me permito Uhum. servir a criação. Eu me reconheço criação e sirvo a criação, né? E eu acho que, assim, nesse sentido, pessoalmente, eu acho que tem todo esse lance do brincar, todo esse lance do criar, do fazer arte, eu acho que tem uma ligação muito forte com o espiritual, assim, sabe? Uhum, Quando você uhum. tá com uma criança, você também tem que entrar nesse lugar de respeito, né? Daquele ser que tem uma vivência, que tem a sua luz, sua individualidade, né? E, né, o que a gente falou no começo, sobre essa variedade de brincares, sobre essa variedade de reações,
sensitivas, sensoriais, né? Eu posso, né? Teve uma vez, olha que interessante, eu fiz uma instalação, fiz uma oficina, e daí eu coloquei várias coisas sensoriais, assim, táteis para as pessoas experimentarem. E uma pessoa, então eu coloco coisas ásperas, coisas macias para a pessoa se experimentar, se descobrir. E uma pessoa, tipo, passou a mão no algodão e ficou, assim, super com agonia. Ela tinha aflição de algodão, assim. Então, é muito interessante, né, nesse lugar de... Por isso que eu tô falando dessa divindade, dessa espiritualidade, nesse lugar de muita sutileza que a gente vai entrar também no campo do outro quando a gente está brincando, assim, sabe? Por isso não essa imposição, por isso... E a mesma coisa no fazer artístico, né? Da gente não ficar comentando, nossa, mas põe mais corzinha nisso, né? Que muitos arte educadores fazem, né? Ou contorna, vai destacar melhor. Sugestões que podem, técnicas, mas que podem tolir toda a originalidade, toda a descoberta da pessoa, né? Então, e no brincar também, às vezes a gente vai impondo algumas coisas, algumas falas que são nossas, por isso que também voltando à importância de a gente conhecer a nossa criança interna, o que é meu, o que é do outro, né? Então, assim, eu consegui me misturar enquanto eu experimento o brincar, que a gente também falou, mas que eu também consiga me distinguir do outro e entender que cada ser é um ser de luz, assim, cada um tem sua própria experiência, sabe? Sua própria vivência, sua própria descoberta. E como que a gente vai tirar o que há de melhor, assim, do outro. Eu acho que isso é muito rico, essa ideia, né, que eu até falei lá nos nossos teasers, assim, né, de entender a criança como mestra, né? Uhum. E aí, isso que você tá me falando, assim, eu acho que além da criança, é reconhecer todos, né? Exato, nós mesmos. Todo ser tem isso. Uhum. Todo ser é um santo, se eu quiser falar, né? É um mestre, se eu quiser falar. É uma divindade, é uma entidade, né? Todo ser, aliás, nessa palavra entidade, né? Então, todo ser é uma entidade, né? Então, eu validar essa criação de toda essa criança, né? Eu honrar, né? Eu sinto uma coisa, tá me vindo essa imagem de abaixar a cabeça, Honrar. sabe? De os, né? Na arte marcial, né? Que é essa reverência a cada ser, né? A criação de cada ser e a forma como essa criação vai se manifestar, né? Porque é isso, pô, Deus fez essa árvore assim, desse jeito. Você vai questionar? Você vai falar, Deus, põe uma folhinha mais para o outro lado, põe para o outro. Você não vai, né? Tô falando Deus aqui, para além de que quem acredita em Deus, acredita em Deus, né? Tô aqui querendo dizer mesmo dessa força criadora, né? Dessa força de criação, né? É uma força que eu não vou julgar, é uma força que eu não vou falar. Força criadora, bota a folhinha mais para lá. Então, por que eu preciso fazer isso com uma criança? E por que eu preciso fazer isso com outra pessoa no seu processo de criação, né? Então, esse estado de receber, né? De reverenciar e receber, né? Uhum. Sem dúvida. E isso também em relação, tipo, para quem trabalha com criança, né? Assim, também olhar isso, os pais dessas crianças, né? Que muitas vezes a gente julga ou, né, ou questiona, ou nós mesmos como mães, enfim, e que na verdade nós também temos aí uma criança ferida, uma criança que foi tolhida, alguém que também a gente que foi imposto, sabe? Então a gente também se olhar com esse lugar de compaixão, assim, sabe? Então olhar também o adulto e não só a criança, mas de alguém que também. Então, se a gente quer uma mudança, que a gente, né, dê essa autonomia para que elas possam escolher suas próprias brincadeiras, expressarem aquilo que precisam expressar. Muitas vezes, assim, as pessoas vêm no meu ateliê buscar um processo de terapia e o que elas precisam mesmo é extravasar, é colocar a sua arte para acontecer. Às vezes chegam crianças e o que elas precisam é alguém validando esse brincar, esse fazer artístico.
plástico. Então você coloca um monte de papel craft assim, forra as paredes e as crianças elas vão se pintar de tinta e vão se descobrir, vão se melecar e é o que elas precisam desse espaço. E às vezes adultos também, assim. O que eles precisam é disso, de confiar nessa autonomia de criação, né? Nesse eu sou Deus, eu sou deusa, eu posso criar, eu posso fazer, e sem interferência, não interferência, sem imposições. Sem interferência sem, porque a gente vai se relacionar, né? Que bom, eu fiquei muito feliz com a Aline chegando aqui. Eu pensei exatamente isso, amiga. A Aline, eu falo muito de vocês uma para outra, né? E ela falou. Sempre ouvi falar da Lígia, que linda. Que bom. E total, né, amiga? Eu acho que tem uma coisa que é uma desmistificação dessa coisa do saber, né? Então, aqui é uma coisa que me veio muito esses dias também, né? Eu fui pro mar, assim, esses dias e eu me senti muito criança. E é uma coisa que eu sinto que eu tenho essa facilidade um pouco, sabe? De, às vezes, me sentir criança, assim. Mas, meu, sabe quando eu consigo me sentir criança mesmo, assim, né? Ah, que delícia. E ao mesmo tempo é muito doido, assim, porque aí eu tô, né, isso que a gente tava falando, né? Dessas sombras também, dessa coisa doída e dessa coisa também de parar de ficar achando que a infância é esse jardim maravilhoso do além, né? Tipo, não, né? Tipo, sei lá. É vida real. Tipo, muita coisa me doía. Na verdade, eu ficava pensando como que era ser um adulto, porque eu acho que os adultos estavam certos, né? Então, né, assim, enfim, não entrar nessa idealização também com a criança, né? Essa idealização da infância que eu acho que também é muito de mau gosto, assim, às vezes, sabe? Tipo, né? A importância da gente validar tudo, né? Tipo, olhar essas sombras, essas luzes, e além dessa dicotomia de sombra-luz, bom e mal, né? Mas estou dizendo isso porque em muitos momentos eu sinto essa criança e eu também sinto, né? Em muitos momentos me sinto emocionalmente, eu tenho muito contato, que é muito bom, né? Por um lado, porque eu percebo que eu tenho um contato muito forte com as minhas emoções, com as minhas sensações, mas às vezes falo, meu, para de ser criança, sabe? Dentro de mim, assim, né? Tipo, nossa, tudo doer, tudo dói, tudo chora, sabe? Tipo, meu, para de ser Eu já criança. diria o contrário. Vamos ser mais todo mundo criança. Nesse sentido da gente poder colocar, né? Outro dia a Lua me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, mamãe, os adultos quase não choram, né? E eu falei, nossa, o que eu tô transmitindo para ela? Não, ela pode chorar, ela pode. Eu falei, filha, não, mas a gente deveria, porque a gente se controla. E por quê? Tudo bem que a gente não vai, né, chorar por qualquer machucadinho, por manha, falando desse tipo de choro. Mas tem um tanto de outro choro que a gente também pode se autorizar, né? Que a gente pode ser mais de verdade, né? Eu Ai, acho que delícia. que Só de pensar isso dá um tesão, né? Um tesão na vida, assim, né? assim da gente poder falar, né? Eu vejo isso nos trabalhos de grupo terapêutico que eu conduzo, o quanto a importância do grupo se legitimar e se autorizar a ser vulnerável. E, assim, dar passagem para a vulnerabilidade. Eu acho que o grupo ele começa a ganhar potencialidade, daí eu utopicamente jogo isso aí para a sociedade, que se a gente fosse, né, assim, dou passagem para minha vulnerabilidade, para minha verdade, para minha dor, né, para o meu brincar, para minha investigação, nossa, estaríamos muito bem, né? Total. Mas a gente fica idealizando, a gente fica se tolindo, a gente não pode brincar, a gente tem que ser sério, né? A gente vai se colocando numa caixa, por isso que a infância é tão boa, porque ela ainda não tá na caixa. Tá na antena, né? Não tá na Tá caixa, tá na antena. tá na antena. Tá na antena ligada, descobrindo tudo. E o quanto que isso é um saber, né? Tipo, esse saber, a Gigantesco. presença que a criança tem, pô, o saber que tem nisso é muito profundo. O É saber o que da a gente presença. fica depois tentando super em yoga, em meditação, em Exatamente. terapia. A gente conseguir fazer isso que
As crianças fazem lindamente. Exato. E essa relação, né, de saber como sabor também, né? Então, esse estado de saborear a vida, né? Que eu sinto que a presença, ela tá nesse lugar, né? De saborear a vida, de saborear as coisas, né? De contato com as coisas. Então, é muito legal, amiga, porque eu botei isso que eu te falei, né? Tá no ciclo imaginação, mas tem a ver com todos os ciclos, né? Tipo, os que a gente tá falando de relação, porque justamente é sobre isso, né? Eu justamente peguei essa relação da criança e do brincar para traçar esses pilares, né? Então, que tem muita relação, né? Com esse estado de relação, né? Quando eu falo que brincar é relação, né? Para mim, o É primeiro pilar relação. é o. E aí, Relação com o objeto, relação com a pessoa, relação consigo. consigo, exatamente, exatamente. Sempre essa relação de contato, né? Uhum. E aí, a partir disso, né? Isso, a abertura, né? O brincar ser abertura. Porque eu acho que é uma qualidade da relação, né? Porque eu posso estar em relação. Agora, em abertura, é uma qualidade de relação que eu Sim. tô Como a escuta ativa. com essa porosidade para o campo, né? Uhum. Que aí abre espaço para espontaneidade, que é do ciclo passado, então, que é essa possibilidade dessa vulnerabilidade, né? Essa possibilidade de Uhum. vazão para além dos julgamentos, né? Da criança Uhum. estar ali, meu, né? Do brincar, nós. Solta. E aí entra nisso, e aí eu sinto que quando a gente está nesse estado da espontaneidade, é que a gente abre essa capacidade imaginária e essa capacidade de se refazer, esse faz de conta da criança, né? Esse era uma Uhum. vez, essa recriação da realidade, né? Essa brincadeira com a realidade. E aí, enfim, aí a gente chega nesse campo da expressão para mim, né? Que a expressão para mim ela é um transbordar, né? Não é tipo assim, deixa eu ver o que eu vou expressar. Não, aquilo tá vivo e aquilo é expresso, né? E eu acho que isso no brincar na criança, isso é muito vivo, né? Pô, o quanto que a criança não é expressiva, não é porque ela tá pensando em expressar, né? É porque aquilo tá ali, né? Aquilo tá. Sim, sem dúvida. Ela não tá buscando pro outro, né? Ela tá ela por ela. E aí, o quanto, nossa, que eu tô louca, querendo fazer uma relação com todos para com Faça. essa relação da descoberta, que é isso que muito que você estava falando, né? A gente brinca e vai descobrindo. Enquanto eu brinco, enquanto eu tô nessa relação, eu tô descobrindo esse objeto, Tá eu tô me investigando. investigando, exatamente. Né? É o interesse que eu tenho pelas coisas, né? Uhum. Tipo, e algo, né? Dizem isso, né? Até artisticamente, assim, que fica interessante quando tem interesse. Quando eu tô interessada, é gostoso de ver, né? É Isso é o gostoso da mais gente interessante da criança e da gente resgatar da nossa criança. Essa curiosidade, ver. porque tudo é novo. E a verdade é que tudo é novo o tempo inteiro. Então, assim, como eu poder olhar para essa cadeira, como a gente falou, e ela não necessariamente já vir pronta, né? Também se proporcionar esse exercício de investigar, né? Assim, tem uma coisa tão simples, assim, tipo, entra na Uhum. sua casa qualquer dia desse, sei lá, de um jeito diferente, como se fosse um lugar Talvez diferente, né? total. E daí você pode olhar e olhar os detalhes e você falar, nossa, e daí você entra nesse estado de investigação que a criança tem, e de Uhum. descobrir, de desvendar, né, os mistérios humanos, né? Então isso é Uhum. muito legal. Exato, né? Essa coisa que eu gosto muitas vezes de brincar com os móveis. Às vezes eu pego, tinha uma época na minha casa que eu pegava, sei lá, uma, um cinto e botava no micro-ondas. Sabe, umas coisas assim, tipo, eu peguei uma vez, até na quarentena, quando eu tava doidona no começo da quarentena, surtando, eu peguei um elefante da minha mãe de decoração e coloquei no banheiro com os cotonetes, assim, sabe? Tipo, no nariz dele. Né? Tipo assim, meu, essa recriação, né? Eu acho que é muito gostoso, né? Poder Brincar. expandir o imaginário. Sim. Muito Ai, bom, amiga, né? não sei se as pessoas. A Dani falou aqui, coisa linda que eu amei. Ela falou: eu tenho bem a dificuldade de acessar a minha criança. O Corpo Voz em Criação me ajuda muito nesse processo. Que bom.
Dani. Maravilhosa. Maravilhosa. O Maicon A falou uma arte coisa eu acho que é um super recurso para trazer esse estado de brincar de um jeito autorizado para adultos, sabe? Então, para você não ser louca que sai brincando por aí, você pode fazer arte, porque daí você brinca de um jeito disfarçado, assim, sabe? é o que eu gosto de pensar Mais cult. esse direcionamento da loucura, né? Assumir a nossa É, loucura. Assume a loucura, né? Pelo menos eu sei que eu sou louca. Eu não posso dizer pelo mundo, dizer que as pessoas são loucas. Eu sei que eu sou louca. Vejo muitas pessoas ao meu entorno que são loucas, né? Então eu acho que como vale diz a nossa mestra Rita Lee, mais louca quem me diz que não é feliz. Amiga, veio ontem essa. Não, que dia que foi? Na live de poesia. Tem algum carteirinho aí que sabe? Acho que foi na live de poesia que a gente cantou exatamente essa música com a Aninha. Nossa, amo. O Michael falou uma coisa que eu quase chorei. Falou assim: é tão interessante quando eu chego do trabalho, meu filho de 3 anos vem correndo e me dá um abraço e fala: pai, você demorou. Eu sinto uma energia forte que eu seguro o máximo e sinto aquela energia. Essa energia da presença, né? Essa importância de estar junto, né? Esse é o melhor presente que a gente tem. E é tão forte isso, nessa simplicidade que ele falou aqui, assim, pai, você demorou. Se a gente sentir mesmo, receber essa energia, né? Esse pai, você demorou, isso é tão profundo, né? Eu quero estar mais perto de você. Isso é muito bom. E o que isso contém, né? De emoção, de energia, de espaço, né? Enfim, para mim, quando De essa frase vai. convite para brincar. É. E é isso, né? Essa energia que ele falou, só abraçar e sentir E o quanto também essa presença ela é importante, né? Eu fico vendo assim, de você aproveitar o momento que você tem, assim, com essa criança, né? Com o seu filho, com quem você está trabalhando, assim. É você. Acho que a criança faz esse convite para essa presença, né? Então, no momento que a gente está junto, que a gente esteja junto, conectado, assim, sabe? Porque a Sim, gente não pode estar o tempo inteiro, né? sim, Do lado das crias, que é muito bom. Agora mais, em presente da pandemia. total. E uma loucura também. Estar no estar, né? Estar com. Danila falou, eu voltando do trabalho essa semana debaixo da chuva, me lembrei do tempo de criança jogando bola na chuva com os amigos. Delícia. Muito É bom. isso, né? Chuva, meu, se a gente ativa esse estado da criança, a chuva é uma delícia. Agora, Ah, que no estado delícia. adulto, normótico, ai, que merda, essa chuva, eu tô voltando do trabalho, mas de repente essa chuva pode ser porra, Nossa, a melhor chuva, fazer coisa. chover, que é brinquedo maior que chuva, né? Ai, Delicioso. amiga, Tenho e boas você quer falar? memórias. Oi? Tenho boas memórias de chuva, né? Eu acho que resgatar essas memórias também é muito bom, né? E é bom porque é um estado de presença, é um estado de liberdade, um estado de inteireza, assim, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar e se inspirar nas crianças, assim. Uhum. Você sente o quanto é verdadeiro, muito bom, inexplicável. Pois é, Maicon, que bom. É isso, meu amor, vamos encaminhando para o final, se você quiser falar alguma É... coisa, para a gente Ai, que a fechar. gente possa brincar mais, né? Que a gente possa brincar mais, que a gente possa se descobrir mais, trazer mais a nossa verdade. E agora brincar com muitos cuidados. Com máscara, limpando as mãos. Que a pandemia não acabou, meu povo. Mas dá Isso pra aí. gente começar a brincar mais pessoalmente, com cuidado. Estado de liberdade, sim, Danilo. Liberdade vai ser o penúltimo ciclo aí.
Ai, que gostoso, amiga. Muito obrigada por tudo que eu recebo de você, da sua criança, do seu brincar, por toda a validação. Eu encontro assim, eu falo, ufa, eu posso ser criança, eu posso brincar, gente. Pelo amor de Deus, isso é Sim, muito libertador. Isso é podemos. muito, né? Isso é Podemos válido. e brincamos. É. O prazer tem nisso, né? Acho que isso também para mim é muito forte, né? Esse prazer mesmo, assim, do brincar, essa energia vital da criança, né? Esse fogo vital, essa vitalidade. Very Sim, good, meu sim. povo. 12 e 11. Então vamos Ó, finalizar. Que bom que não caiu ontem, que eu tava com medo de cair. Por isso que eu virei o celular assim, tá, gente? Porque ele esquenta, daí eu falei, não vou deixar na frente do notebook mais. Aí eu, ufa, não caiu, não caiu. Que bom, vou fechar, amiga, para não ter risco de cair. um beijo, Um linda. beijo, meu amor. Muito obrigada. Beijo, gente. Amanhã tem mais. Amanhã é sobre contação de história. Vou ficar com essa frase. Assume sua loucura. Me aguenta dia 1. Boa, Dani, meu amor. Ótima conversa até então. Eu só vi a infância como algo a ser revisitado, mas agora eu sinto que ainda pode ser vivida. Total, Mikael. Esse é o estudo da presença Pode, pode. Traz a criança para brincar, pode. Isso aí, gente. Beijo. Tem grupo lá do Telegram. Se vocês quiserem falar mais, escrever, pensar, gravar, mandar, tudo, viver. Beijo. Beijo.